Vamos abrir, né, a Bíblia lá em Êxodo. É uma palavra bem conhecida, eu creio que a maioria aqui já ouviu essa mensagem, mas Deus quer ministrar no nosso coração. Êxodo 14, a partir do versículo 10. Glória a Deus, glória a Deus. Amém ou não amém? Amém. Livro de Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 10. Ao aproximar-se do faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe falamos, já lhe tínhamos dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios, antes ser escravos dos egípcios que morreram no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje veem. O Senhor lutará por vocês. Glória a Deus. Tão somente acalme-se. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. De acordo com os estudiosos, essa passagem foi o grande marco do Antigo Testamento. Essa passagem que vai nos dizer sobre a vez que Israel atravessou o mar em terra seca. Glória a Deus. Glória a Deus. E já tem um tempo que Deus está ministrando essa palavra no meu coração. Inclusive eu tinha, depois que o pastor falou que de vez em quando vai chamar alguém para poder estar aqui na frente para dar uma palavra, eu preparei essa mensagem para isso. Eu preparei um trecho dessa mensagem para trazer aqui e estava guardado aqui para me trazer. Só que acredito que Deus ele tem mais para falar conosco através dessa mensagem. Deus tem sempre mais para falar conosco e tem uma lição, algumas lições muito importantes que nós devemos aprender através desta mensagem. E uma lição a primeira, eu começo, acho que a primeira vez eu faço uma pergunta para a igreja. Não precisa me responder, mas responda para si mesmo aí. Quem está te guiando? Quem está te guiando? Quem está guiando a sua vida? E Deus me retornou essa pergunta, porque Ele me fez lembrar dessa mensagem, pois eu estou passando por uma provinha e eu orei ao Senhor pedindo uma resposta e o Senhor me trouxe essa mensagem. Porque uma coisa que acontece conosco, acho que é uma coisa do ser humano,
quando você está numa prova, quando você está numa dificuldade, você caça um culpado para aquela dificuldade. Nunca é você. Sempre aparece um culpado. No caso aqui, o povo civil, olha, o texto descreve antes que Moisés, quando tirou, isso aqui foi o primeiro grande milagre que aconteceu com Israel. Foi logo assim que Deus tirou eles do Egito. A Bíblia vai dizer que Moisés levou eles em uma direção. E Deus ordenou a Moisés que mudasse a direção. Deu exatamente o lugar que Moisés fosse ficar. Moisés, volte e acampe. Aí tem uns nomes complicados aqui de falar, Pirairote. Os nomes complicados assim. E nesse lugar que Deus ordena que Moisés leve o povo, é próximo do mar. E a Bíblia diz que de um lado era montanha, do outro lado era montanha, à frente o mar. E aí nessa hora aqui que eu li aqui, que o povo olha e vê o Egito, o exército do Egito, o texto vai dizer que, havia 600 homens armados com seus melhores carros. 600 homens atrás. Então, ao olho humano, eles não tinham saída. Por isso que, aterrorizados, eles falam com Moisés. Não tinha lá no Egito, não tinha sepulcro suficiente, não tinha túmulo suficiente, nos seus para cá, para morrer aqui. Porque neste momento eles estavam olhando com olhos humanos. E eles estavam olhando, olha, a palavra do Senhor vai dizer lá no comecinho, quando Deus ordena que Moisés mude a direção, mude o rumo. Deus vai falar com Moisés, mude o rumo, porque hoje meu nome vai ser glorificado no povo de Israel, através do que eu vou fazer com o exército de Faraó. Aleluia. Obrigado. Então, Moisés, que estava ali à frente do povo, ele já sabia do plano de Deus. Então, pode-se dizer que Moisés estava tranquilo, Moisés estava calmo, mas o povo desesperado. E uma lição que a palavra nos traz para nós, que quando nos acontece um negócio parecido com esse, o próximo a isso, vamos dizer assim, vamos botar assim, quando estamos num beco sem saída, qual é a reação? Quando estamos num beco sem saída, é procurar um culpado. No caso, eles procuraram, eles culparam Moisés. Para que nos trouxe para cá? E na vida nós fazemos isso. Nós procuramos um culpado lá. A esposa põe a culpa no marido, o marido põe a culpa na esposa ou nos filhos, ou na decisão que a esposa levou ele a ter. Então nós temos esse defeito, da qual, ao invés de nós vermos a glória de Deus acontecer, ao invés de nós recebermos milagres, porque a palavra do Senhor fala que aqui nessa passagem aqui, eles atravessaram o mar, eles viram realmente o exército de Faraó. O exército de Faraó ser destruído diante deles. Mas de tantas reclamações, esse povo aqui não experimentou a terra prometida. Aleluia. Glória a Deus. Aqui eles viram, porque eles estavam sendo guiados por Deus. Moisés era só um instrumento de Deus ali naquele momento.
E ao tempo que eles viram a situação, ao tempo que eles viram a ordem de Moisés, foi acalmem-se. Acalmem-se. É o mesmo que nós, pregadores ou pastor, dizendo à igreja: acalme-se, tenha fé. Porque esse texto, essa passagem, ela é um ensinamento de fé. É um ensinamento de fé. Porque se você está sendo guiado por Deus, igual nós hoje, quando nos encontramos com um problema, com uma situação que ao olho humano não tem saída, está certo, eles fizeram certo, eles clamaram a Deus porque eles não entendiam o projeto de Deus. Está certo. E é o certo de nós fazermos, é clamar a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado. Clamar a Deus e fazer e continuar e seguir, porque Deus vai dar uma resposta. Deus tem uma resposta. Se você está com a sua vida nas mãos de Deus, se na sua oração você está falando: Deus, seja feita a tua vontade, não a minha. Então, mesmo que você não está vendo naquele momento, mas tem uma saída. Glória a Deus. Aleluia. Tem uma saída. Obrigado, Deus. A palavra vai dizer que veio um vento que abriu o mar. Então, se você for olhar no mapa, a Bíblia vai dizer que aquele vento vinha da direção contrária de onde eles estavam. Então, Deus já estava movendo a favor deles. Já estava acontecendo um sobrenatural de Deus na vida daquele povo. Mas eles não conseguiam ver porque estavam olhando com olhos humanos, olhos carnais. E a Bíblia ela vai nos dizer que nós não temos que olhar com olhos humanos, nós não temos que olhar com esse olho aqui que nós vemos, nós temos que olhar pela fé, nós temos que andar pela fé. Nós não somos como Paulo disse, nós não viveremos mais nós, mas Cristo em nós. Então, andar pela fé não é andar por vista. A Bíblia diz não é andar por vista, é andar por fé. Então é crer que quando você está à frente do mar, você vai andar em direção. Foi isso que Deus falou para eles: andem, e diga ao povo na versão Almeida, diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. E depois que ele falou diga ao povo que marche, que é aí que ele dá ordem a Moisés: levante a vara e toque, que o mar vai se abrir. Mas primeiro ele diz diga ao povo que marche. Então, é andar por fé e não por vista. Aleluia. Obrigado. Glória a Deus. Maravilhoso. Glória a Deus. Santo, meu Deus. Obrigado. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Então nós temos que ter isso na nossa mente, que nós não andamos por vista, mas sim por fé. Se por fé. Então, todas as vezes que você estiver diante de um grande problema, olhe para cima, que Deus já está movendo. Glória a Deus. Deus já está abrindo o caminho. Você não está vendo ali, mas Deus já está abrindo o caminho. Obrigado, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Eu fui pesquisar o tamanho do mar Vermelho. 300 e alguma coisa de quilômetros de distância, de comprimento, 32 quilômetros de largura. Eu quando eu era mais novo, eu não morei sempre em Jacaraípe, não. Morava lá em São Mateus, na roça. E a cidade aonde a gente ia para comida era 8
Então antigamente a gente andava esse percurso, 8 quilômetros. E a cidade de São Mateus, conhecida como cidade de São Mateus, não é ainda, né? A 52 quilômetros de distância. E eu fiz esse percurso uma vez de bicicleta e eu gastei aproximadamente 4 horas. E eu cheguei em casa moído. E foi de bicicleta. E eu estou falando isso, irmãos, para poder mostrar aqui que até no caminhar do povo para atravessar o mar, eu creio que Deus moveu na vida deles. Deus fez o milagre, não foi só de abrir o mar, que não é só uma pequena coisa, é uma grande coisa, que a Bíblia descreve que eles passaram e eles olhavam para um lado e vinha uma parede de água, olhavam para o outro e vinha uma parede de água. Mas o mar tem 32 quilômetros de largura. E a Bíblia vai dizer que quando eles resolveram obedecer, né, que Deus ordenou, diga ao povo que marche, eles resolveram obedecer, que eles andaram para poder atravessar, isso foi à noite. E além do milagre de abrir o mar, Deus fez com que o exército de Faraó não aproximasse. Como? A Bíblia diz que tinha uma nuvem que seguia Israel. Quando eles atravessaram o deserto, tinha uma nuvem que seguia eles. E durante o dia essa nuvem fazia sombra para eles, e durante a noite ela virava uma coluna de fogo. Ou seja, o sol não os machucava de dia, nem o frio do deserto não os machucava à noite. Aleluia. E nesse dia da travessia, nessa noite, que a Bíblia diz que foi à noite, e a travessia durou uma noite inteira. Então, pode-se dizer o que? 8 horas, 9 horas mais ou menos, eles gastaram para fazer 32 quilômetros. 9 horas para poder percorrer 32 quilômetros. A Bíblia diz que a nuvem que estava com eles se posicionou por detrás deles e fez trevas para o exército de Faraó e luz para Israel. Então eles atravessaram o mar à noite em terra seca, com luz, e o Faraó que estava atrás, depois que eles ouviram a ordem de Deus, e obedeceu, no caso andando, Deus se fez nuvem escura para o inimigo e fez luz para eles passarem. Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, assim que você parar de reclamar e crer e animar-se e andar na direção onde Deus mandou você ir, o inimigo não mais te verá e o seu caminho se tornará luz. Glória a Deus, aleluia. Amém? Todo mundo está entendendo? Glória a Deus. Glória a Deus. Então a Bíblia vai dizer que eles atravessaram e guardando uma certa distância por causa da nuvem de treva, da nuvem escura que não deixava o exército os ver. O exército também foi atrás. E assim que na madrugada, a Bíblia descreve que eles terminaram de atravessar antes de amanhecer, na madrugada. E a distância que eles estavam, que o exército inimigo estava, não era perto, porque a Bíblia descreve que à madrugada o exército estava no meio do mar.
no meio do mar, e Deus ordena para Moisés que levante a vara novamente e dá ordem ao mar para se fechar. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia diz ainda que Deus fez com que as rodas dos carros se soltassem para haver confusão, para o exército do Egito perceber que Deus estava lutando por eles. E aí a Bíblia ainda diz que eles perceberam e começaram a querer voltar, dizendo: vamos fugir, porque o Deus de Israel está lutando por eles. Aleluia. Quando nós nos colocamos literalmente nas mãos de Deus, Ele luta por nós. Glória a Deus. Ele luta por nós. Essa palavra ela vem nos dizer que nós não devemos tentar nós mesmos com o nosso braço lutar. É Deus que vai lutar por nós. É Deus que vai lutar por você. Então, no momento do beco sem saída, somente creia e continue, porque Deus vai lutar por você. Deus vai lutar de uma forma que vocês verão Ele lutar. Porque foi isso que aconteceu aqui. Quando Moisés levantou a vara novamente, que mandou o mar se fechar, a Bíblia vai dizer que eles viram o exército sendo pegos pelo mar, sendo afogados, e depois ainda viram os corpos à beira do mar. Creia que Deus está na frente. Creia que é Deus que, quando você colocou as suas orações, você colocou a sua vida nas mãos de Deus, Deus está fazendo. Deus está fazendo. Obrigado. Deus está à procura de vocês. Deus está à nossa procura. A Bíblia diz que Deus está à nossa procura. Aleluias, aleluias. Ó Deus, maravilhoso. Deus está à nossa procura. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Então creia que Deus vai lutar a sua batalha, a nossa batalha. É Deus que luta, não somos nós. Não é com a nossa força. Não é nós encararmos, é Deus que vai lutar. É Deus. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. E para finalizar, irmãos, essa semana eu comentei, não sei se foi com a minha esposa ou se foi comigo mesmo, que de vez em quando eu falo com a esposa que eu estou também. Mas eu comentei que eu queria ver um milagre. Porque tantas pessoas viram e eu queria ver também. Ver um negócio desse aqui, o mar se abrindo. Imagina você ver o mar se abrindo na sua frente. Imagina você estar no calorão lá e Deus fazer uma nuvem se formar por cima de você e fazer sombra para você. Hoje não tem sombra nenhuma. E através dessa mensagem Deus me respondeu. Israel, esse povo que foi tirado do Egito, olha quão grandes milagres eles viram. E precisou somente 10 homens falar umas coisinhas lá e eles desistiram de entrar na terra prometida. 10 espias. Depois que eles atravessaram o deserto, que chegou de um lugar que eles viram uma terra prometida, depois deles terem experimentado comida que caiu do céu, depois deles terem experimentado a roupa crescer no corpo deles, porque a Bíblia vai dizer que eles saíram muitos
jovens. É tanto que Josué, ele meio que cresce nessa travessia do deserto. A Bíblia diz que quando eles viram a terra prometida e que mandaram os 12 espias, e que eles espiaram a terra, e que eles viram que realmente a terra era como Deus tinha descrito que era, uma terra que emana leite e mel. E eles ainda trouxeram do fruto da terra cachos de uva carregados por 2 homens. Então eles não só viram de uma certa distância, mas eles apalparam a terra prometida. Mas aí 10 dos 12 homens, de novo, porque dessa primeira vez eles todos foram para cima de Moisés, dessa vez de novo eles fazem um alvoroço. Os 10 espias dizem: essa terra está lá, realmente tem tudo isso, mas nós não conseguiremos. Tem uma expressão que eles dizem assim: somos nós como formiguinhas diante deles. Então, irmãos, Jesus no livro de João, se não me engano, no capítulo 20, versículo 29, vai dizer que nós que não vimos esses milagres, cremos, somos bem-aventurados. Nós que não vimos, somos bem-aventurados. Então, a nossa fé, a nossa crença acaba sendo maior do que eles, porque nós não vimos os milagres, mas nós cremos. E que continuemos assim, não vendo, mas crendo. E que a nossa fé seja crescida dentro de nós, instruído pela palavra. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então que cultivemos a fé em nós, que sejamos pessoas que tenham fé maior do que o grão de mostarda. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Deus. És maravilhoso. Eu vou parar por Aleluia. aqui, porque eu creio que Deus já ministrou no coração. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero orar por você. Você que ouviu a mensagem, você que já algumas vezes se encontrou num beco sem saída e colocou a culpa no outro. Você que ainda coloca a culpa no outro e que não lembra e se esquece em algum momento que a sua vida está nas mãos de Deus e que é Ele que luta as suas batalhas. Eu quero orar por você. Você que por um momento, por um instante, foi reclamando, porque por uns instantes a sua fé foi pouca, e você precisa que a fé germine dentro de você e cresça. Vem cá na frente que eu quero orar por você. Vamos orar juntos.